Boa tarde a todos. Agradeço o convite feito pela comissão organizadora do evento Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, e como historiadora e pesquisadora da imigração espanhola ao Brasil, eu escolhi exatamente fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre os bascos em São Paulo. O Brasil é receptor de imigrações desde muitos anos, sempre acolhedor para várias pessoas que procuram para aqui recomeçar a sua vida. E após a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, a Espanha passou por uma profunda crise econômica. E além disto, houve uma perseguição aos republicanos, os perdedores da guerra, pelo governo que assumiu a Espanha nesse momento, os nacionalistas, que perseguiram profundamente aos espanhóis adversários. Então, nesse período, muitos se deslocaram para qualquer lugar, para qualquer país. O que eles queriam era poder recomeçar suas vidas sem passar por esse problema da perseguição. E nesse momento vieram muitos bascos a São Paulo. Eles vieram em busca de trabalho, porque São Paulo estava surgindo como uma cidade ano do quarto centenário, muitas festas, muitas festividades. A indústria automobilística que se formava no ABC Paulista tinha muitas ofertas de emprego, e isso tornou um facilitador para que eles escolhessem o Brasil para isto. Então, eles se acercaram da cidade de São Paulo, de uma região, na região sul, próxima à represa Billings, e eles se encontravam todos os domingos para confraternização, para piquenique ao redor da represa, e cada um levava a sua parte de comida, compartilhavam. Era um momento de reencontro e de manutenção da sua identidade. Com o passar do tempo, eles sentiram necessidade de formar uma associação para que pudessem ter um lugar fixo para encontrarem-se e para manter os seus costumes e a sua tradição basca, incluindo o idioma. E assim eles compraram um terreno, se cotizaram e formaram o primeiro centro basco brasileiro, que foi na cidade de São Paulo, ao lado da represa Billings. O centro basco sempre foi um lugar de acolhimento e um lugar facilitador da construção e reconstrução da identidade de imigrantes fora do país. Aí eles podiam trabalhar suas culturas, suas tradições, suas festas, seus eventos, e também passar a seus filhos, seus descendentes e a pessoas amigas e simpatizantes da cultura, não só o seu idioma, como a sua gastronomia e os seus costumes. Este centro basco foi criado em 1958 e realizaram uma compra, cotizaram-se e resolveram, numa feliz ideia, construir uma casa basca. Seria uma casa exatamente como a casa que deixaram em seu país de origem. Eles construíram nos mesmos moldes e ela estava inserida num terreno muito agradável, com muito verde, e ao lado da represa, que permitia passeios em barco e atividades aquáticas também pelos associados. E na casa eles podiam jogar almus, que é um jogo de cartas muito tradicional entre eles, e assim eles tinham um encontro semanal, um lugar para todos poderem confraternizar, contar das notícias que alguns tinham mais constantemente, chegavam até eles as notícias, e tratar também de localização para trabalho, localização de emprego,
propostas que eram oferecidas e eles poderiam aproveitar nesse sistema. Os fundadores do Centro Basco eram 68 bascos, se cotizaram e compraram um terreno muito interessante, muito agradável, aprazível para os seus encontros. Temos a palavra de Elias Etchegoyen, que é membro fundador do Centro Basco, que ele ressaltou em uma entrevista, são palavras suas. Criamos o Centro Basco como uma arma para poder sobreviver em uma cidade onde não conhecíamos a nadie. Unindo forças de 65 bascos nativos no País Basco, compramos a finca a los alemanes. Todos éramos recién llegados, trabajando para el nuestro mantenimiento. Juntamos el dinero entre nosotros para comprar la finca. Uno de los socios puso de su bolsillo el dinero que faltaba, unos 300.000 reales. Lástima que no tengamos más tiempo y ya no tengo la misma elocuencia que tenía antes. Senhor Elias foi o secretário do Centro Basco por muitos anos e ele sempre colaborou com a vivência e com as experiências dos eventos do Centro Basco. Em outra oportunidade, Ricardo Matenzas Aramburu, citado por Ormazábal, que é um outro basco que estava aqui em São Paulo, em 1998 assim declarou: nesse ambiente tive a oportunidade de trabalhar a cultura basca, aquele espírito basco despertado em mim quando conheci os membros do governo basco em Paris. Aquela época foi realmente boa, trabalhamos com muito companheirismo e São Paulo somente tinha 2 milhões de habitantes e era uma cidade boa para viver. Essa casa basca, ela tinha também, além da oportunidade do uso da represa, eles fizeram um campo de futebol, uma quadra, e também uma quadra para a pelota basca, que foi praticada no Brasil durante muitos anos, em clubes como o Paulistano, e também no Rio de Janeiro, no Clube do Flamengo e outras equipes, até que os bascos foram morrendo ou desistindo e muitos retornaram para o País Basco e aí se perdeu porque não tinha uma nova geração que pudesse destacar os profissionais deste esporte. Outra pessoa, Arantxa Ugartechea, escreveu um livro junto com 2 outros autores sobre a Casa Basca, sobre a experiência de viver o que eles chamavam Guernica Kutum. E eles passaram a casa, era muito simbólica, porque era um espaço familiar, recordava o que eles passavam no seu país de origem e identificava-nos e protege-nos da dispersão. É como se quiséssemos possuir este pedaço de terra onde o basco pudesse ser apenas uma possibilidade, uma história real, a sobrevivência de uma família cultural. Essa frase é de Ugartechea, em seu livro. Era uma espécie de realidade inventada, prevalecia a confiança, deixava todos com a sensação de estar em lugar familiar, de um retorno, mesmo à distância. Ao sentir-se em ambiente multicultural, o Centro Basco de São Paulo representava aos associados um oásis em meio à turbulência da grande cidade. E este centro está vivo até hoje e por mais de 60 anos ele continua acolhendo aos bascos, tanto aqueles primeiros fundadores que eram todos bascos e também como a nova geração que veio para ficar em São Paulo quando a Espanha passou por um momento de turbulência e muitos jovens vieram trabalhar no Brasil e puderam também manter viva a chama do Centro Basco nesta situação.
O senhor Elias, voltando ao senhor Elias, ele tem uma gravação que ele fez no Centro Basco, como secretário e fundador, onde ele narra: eu nasci em uma vila, a mais famosa de Navarra, Javier, em 1925, e lá está toda a minha família. Tive a sorte de voltar a ver todos eles e ver as sepulturas da maior parte de meus irmãos. Antes de vir para cá, fui para a Colômbia, Bogotá, como professor, e depois de 3 anos terminou o contrato e voltei para a Espanha. E vi que depois da guerra estava tudo destruído. Aí resolvi voltar para a América, procurar um lugar para trabalhar honestamente. Era o ano de 1957. Era para eu voltar à Colômbia, pois tinha muitos amigos em Bogotá. E Bogotá é a capital da cultura de toda a América do Sul. Eu ensinava literatura. Fiquei aqui porque este país me recebeu de braços abertos, como na grande parte das repúblicas hispânicas. Em nenhum lugar me receberam tão bem. Encontrei boas companhias aqui. A gente brasileira não sabe nada dos rancores do passado, porque o Brasil se libertou de Portugal sem derramar sangue, coisa que os espanhóis não souberam fazer. Então se nota a paixão que esse grupo reconhecia na acolhida que foi dada no Brasil para eles, né? Porém, o País Basco e mesmo a Espanha ingressaram numa crise econômica. Foi quando, em 1990 a 2015 aproximadamente, vieram sangue novo, muitos jovens para trabalhar em empresas brasileiras. Nessa temporada, outro basco, ele trabalhou, Esteve Ormazábal, ele veio para trabalhar em São Paulo, enviado por uma empresa suíça. E aqui ele ficou e é professor do idioma basco, que é o euskera, um idioma que tem aproximadamente 3.000 anos, é do pré-neolítico e ainda se mantém vivo, a única língua viva que permanece do pré-neolítico. E passados mais de 60 anos, essa associação continua viva, continua ativa no mesmo lugar, com cerca de 200 membros atualmente, e oferece aos interessados aulas do seu idioma milenar e também os eventos da sua cultura. Guernica Kutum, então, é o nome dessa casa, da Euskal Etxea de São Paulo. E nessa casa, eles criaram seus filhos, eles conseguiram transmitir a tradição e os seus eventos, como o culto à árvore de Guernica, que é uma árvore cuja semente foi trazida por um dos sócios e plantada na porta de entrada da casa. Ela representa todo o amor dos fóruns bascos, das leis bascas que foram respeitadas por muitos anos e até hoje permanece. E esta árvore é considerada sagrada. Passados 50 anos, a árvore começou a deteriorar-se. Então, trouxeram uma segunda semente, que hoje está muito linda, uma árvore jovem, bonita, para não deixar morrer essa tradição que os bascos mantinham e mantêm. Então, o Centro Basco, ele cumpriu seu papel de manter e valorizar a cultura dos bascos fora do seu país. Eles mantêm o idioma, eles passam o idioma para os sócios e para as pessoas interessadas, bascas ou não bascas, e também toda seus eventos, o dia do Basco, Dia do País Basco, a festa de São Fermín, todo isso é comemorado naquela casa que se mantém até hoje. Eles pretendiam criar o PNV, Partido Nacionalista Basco, um dos objetivos dos fundadores do Centro Basco. Infelizmente, eles não conseguiram formar este centro aqui em São Paulo, mas deixaram uma rica herança, um patrimônio histórico, cultural na cidade, que pode ser visitado por qualquer pessoa e permanece até hoje em atividade.
Muito obrigada.